Salmo 19, leitura alternada do verso 1 até o verso 14. Vamos lá, diz assim a palavra do nosso Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Juntos, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, rocha minha e redentor meu. Oremos. Deus, nós pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez. Que a Tua palavra, Deus, nos encha, que a Tua palavra nos norteie, que a Tua palavra seja para nós regra de fé e prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós viajamos para algum outro país ou algum outro estado, e ali tem um museu importante com obras maravilhosas, vale a pena a gente fazer uma pesquisa de como avaliar uma obra, como apreciar um quadro muito bem pintado. E não é muito difícil hoje você fazer uma pesquisa, né, para saber como proceder dessa forma. É só você ir lá no Google e eles vão dar algumas dicas, tem vários canais que podem te ajudar nisso. E eu cliquei lá e encontrei uma página que fala como você tem que se comportar diante de uma obra-prima, de maneira muito básica. A primeira coisa que você tem que fazer é não ler a etiqueta, né? Primeiro você precisa olhar para o quadro e ter a sua primeira impressão, avaliando se aquele quadro desperta em você alguma emoção, como, por exemplo, tristeza, felicidade, medo ou até confusão. Confusão é normal, você não está conseguindo se comunicar com o quadro, não consegue entender bem o que ele está causando em você ali emocionalmente. Observe as linhas, avalie se essas linhas são suaves, se são linhas leves ou se elas são escuras e fortes. Observe as cores e os tons e como criam o temperamento da obra de arte. Procure símbolos possíveis. Obras religiosas têm muitos símbolos, né? Se você vê uma obra religiosa e tem uma pomba, provavelmente ela simboliza o espírito. Observe a composição e a perspectiva da obra de arte. Observe a luz e a sombra. Agora sim você pode olhar a etiqueta. Nós estamos falando sobre contemplação. Esse texto, ele trata exatamente disso. Nós somos uma geração que a cada dia perde mais a capacidade contemplativa. A geração da tecnologia, a geração onde nós, além de termos que bater um monte de meta no trabalho, quando não estamos batendo as nossas metas, nós estamos descansando das metas que tivemos que bater. E aí nós perdemos a capacidade de parar, a capacidade de contemplar, a capacidade de olhar para aquilo que Deus tem feito ao nosso redor,
para aquilo que Deus tem feito na nossa vida e degustar essa relação com Deus. Aquilo que não alimentamos morre. Se nós não praticamos a contemplação ou a meditação, isso vai trazer prejuízos para nós. Preste atenção nas traiçoeiras armadilhas para destruir a nossa capacidade contemplativa. De acordo com Calvino, Davi, nesse capítulo 19, o rei Davi, está encorajando os fiéis a contemplarem a glória de Deus através de 2 planos. O primeiro plano é um espelho da glória divina projetada na sua criação. O fato de vivermos numa cidade tão grande, tão iluminada, às vezes nos impede de atentar para tudo aquilo que Deus fez na sua obra. No segundo plano, Davi diz da lei de Deus, aonde ele se apresenta familiarmente com o seu povo. Se nós observarmos o verso de número 1, ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus termina a sua criação, ali no 6º dia, quando Ele faz o homem, faz a mulher, Deus diz: olha, tudo que foi criado para que vocês usufruem. Então nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de contemplar a criação de Deus. O texto vai nos informar, e eu achei o versículo 3 muito intrigante, porque o versículo 3 diz que não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Então, quando nós contemplamos essa criação de Deus, os céus de Deus, quando nós contemplamos uma floresta, quando nós contemplamos o mar, o texto diz que não há palavras. Então, não faz sentido você querer conversar com a criação. Vai ser estranho até se a gente vê você conversando com alguma árvore no jardim botânico, não é? Não tem diálogo, porque a criatura se manifesta silenciosa, e é no silêncio que a gente ouve Deus. Às vezes nós queremos estar sempre correspondendo, né? Você fala e quer ser ouvido, você fala, quer ser ouvido e quer que a pessoa corresponda àquilo que você falou. E às vezes, quando a gente fala da contemplação e da oração, a gente só quer falar, e a gente não para ouvir. Só que tem uma manifestação de Deus, que é Ele falar através do silêncio. Deus não fala só verbalmente, né? E se nós queremos ouvir a voz de Deus de maneira clara, verbal, está na sua palavra. Vamos entender daqui um pouquinho no texto. Mas o nosso Deus fala através do silêncio. O nosso Deus, Ele nos acolhe. O nosso Deus, Ele se relaciona conosco. Meus irmãos, todos nós sabemos, tem abraço que fala muito mais do que uma frase de eu te amo. Existem olhares que comunicam de maneira muito mais poderosa do que você falar alguma frase de carinho. Então, na verdade, nós estamos envolvidos em relacionamentos uns com os outros que experimentam essa dinâmica de uma comunicação sem palavra. E o texto está dizendo que nós precisamos exercitar isso. Existe uma harmonia, existe uma grandeza, existem detalhes, existe uma sincronia, uma beleza, um esplendor, uma sutileza, existem contrastes na obra de Deus. E o povo dele é convocado através desse texto a observar todas essas maravilhas que Deus criou. Agora, essa observação, essa contemplação, ela não tem um fim em si mesmo. Não é só você olhar por olhar, não é simplesmente para contemplar por contemplar. O que nós precisamos fazer é um movimento de olhar para a grandiosa obra de Deus e essa obra nos remeter ao Criador. A obra de Deus é um meio para nós chegarmos à presença desse Deus que é grande, desse Deus que é poderoso, desse Deus que é magnífico, desse Deus que coloca todos os astros, todas as estrelas no seu devido lugar, e nós percebemos uma tendência sistemática, repetida, de todos os céus, aonde diariamente Deus manifesta a sua glória, de maneira ordeira. Isso mostra que o nosso Deus mantém tudo no seu devido lugar. Isso precisa gerar no povo confiança,
Porque o Deus que mantém tudo no seu devido lugar, o Deus que faz o sol nascer todos os dias e o sol se pôr, é o Deus que cuida da minha e da sua vida. Olhar para a criação de Deus demonstra para nós claramente que cremos num Deus que é criador, num Deus que é sustentador, num Deus que é governador e num Deus que é providente. Se o nosso Deus é um Deus que mantém tudo em ordem, de maneira tão maravilhosa, tão esplêndida, eu posso descansar nesse Deus, porque Ele também vai cuidar da minha vida. Ele cuida das estrelas dos céus, e mais do que isso, a Bíblia vai dizer que Ele chama cada uma pelo seu nome. Jesus Cristo falou que nós devemos olhar para a natureza, e não é olhar só por olhar, contemplar só por contemplar, porque nós podemos andar pelo vale e ver os lírios do campo, e ali nos lírios do campo a gente dizer, ó, que lírio lindo, mas você também pode dizer, que lírio lindo que Deus criou, que lírio lindo que Deus sustenta. Se Deus sustenta o lírio de maneira tão bonita, tão magnífica, que hoje está lá, e amanhã é cortado e queimado, será que Ele não vai cuidar da minha vida? Quem chegou a essa conclusão? Jesus Cristo. Ele usou esse exemplo. Se Deus cuida dos pássaros que estão voando, se Deus protege os pássaros que nem tem comida na mesa, tem que correr atrás do alimento todo dia, Deus não vai cuidar dos seus filhos? Então, quando olhamos para a natureza, nós precisamos entender a grandeza do nosso Deus, e entender a grandeza do nosso Deus tem que tranquilizar o nosso coração. E é disso que o texto está falando. Os céus proclamam, significa, os céus recontam todos os dias, anuncia, testemunha a respeito da glória de Deus. O verso 2, um dia e uma noite eram suficientes para proclamar a glória de Deus, mas o texto fala que o nosso Deus insiste diariamente, todos os dias, o sol está nascendo, todos os dias os céus estão no seu devido lugar, manifestando o Deus que cuida de todas as coisas e deve ser glorificado pela sua criação e também pelos seus filhos. Esse movimento, como já disse, ele é repetitivo e sistemático, mas ao mesmo tempo sempre muda. Todo dia nós temos um dia diferente. Todo dia é igual, mas todo dia é diferente. Olha o paradoxo. Se você olhar para o céu hoje e olhar para o céu amanhã, ele não vai estar igual. Aliás, Heráclito já havia chegado a essa conclusão quando disse que ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Você pode ir num rio, depois você volta naquele mesmo rio, ele não é o mesmo rio, porque a água que passou ontem não passou hoje, é outra água. O mundo está mudando o tempo todo, e Deus está cuidando de tudo e de todos, cabe a nós descansarmos nesse Deus. Isso torna o homem desculpável. A Bíblia vai dizer que o homem olha para essa natureza sincrônica e não tem como o homem negar a existência de Deus. Deus se revela, Deus se manifesta de modo estrondoso através da sua obra. É uma comunicação virtual. A partir do verso 4, nós percebemos que essa obra silenciosa de Deus, ela também pode ser ouvida em toda a terra. Depois de falar da noite, que separa um dia do outro, Davi vai falar do sol, da sua trajetória, do seu calor, a excelência da sua forma, a sua imponência. Todos os dias o sol vem para trazer luz na terra, e não há lugar que fique sem ser atingido. Por isso que o texto vai dizer que o sol se põe como se a terra fosse uma tenda toda iluminada por esse sol. Davi nos mostra que essa figura de linguagem que é usada por ele quando o sol nasce, é a mesma do noivo quando se apresenta para a sua noiva, cheio de importância, né? Se achando, todos olhando ali para o noivo, ou para um atleta que está chegando do seu percurso, da sua corrida. Assim o sol se apresenta para trazer luz ao mundo. Só que o texto também quer falar de uma luz que é mais poderosa do que o sol. E aí nós percebemos que a partir do verso 7, o texto sofre uma guinada. Davi está falando da criação e de repente no verso 7 ele muda. Falou dos céus, falou da noite, falou do sol. Agora ele entra com outro tema, a lei do Senhor. Tem até alguns comentaristas que vão dizer que esses salmos, eles são salmos diferentes,
Mas outros tantos vão dizer que é o mesmo salmo e a guinada é proposital, e a gente vai perceber claramente que essa guinada do tema aqui é proposital no rei Davi, porque quando ele está falando da noite exuberante, do sol imponente e tudo isso manifestando a glória de Deus, agora ele começa a tratar da lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é o sol que nos ilumina por dentro. A lei do Senhor, ela manda embora todas as trevas, toda a escuridão do nosso mundo interior. Por isso, o salmista vai dizer: a lei do Senhor é perfeita. Quando ele fala lei aqui no verso 7, é a Torá, a vontade de Deus revelada. Depois ele vai usar a palavra testemunho, edut no hebraico, que significa a verdade de Deus atestada pelo próprio Deus. Depois ele vai falar dos preceitos e mandamentos, a maneira precisa e autoritativa de Deus se dirigir a nós. Depois ele vai falar de juízos, tudo sinônimo, mas com diferenças bem sutis. Juízos são decisões judiciais registradas para as várias situações humanas, ou seja, a lei de Deus manifesta a vontade dele, vontade que é atestada por ele mesmo, vontade que é manifestada com autoridade, e uma lei, uma vontade que é manifestada como um juiz justo e reto. A lei de Deus manifesta tudo isso. Depois, o salmista usa alguns adjetivos a respeito dessa lei, desse mandamento ou desses preceitos do Senhor. Ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Se a lei do Senhor é perfeita, ela não precisa de alteração. Nós não somos convocados por Deus para atualizar a lei dele. A lei de Deus, diferente dos nossos aparelhos de celular, diferente de não só o celular, mas todos os nossos aparelhos podem passar por uma atualização. Você pode ter uma geladeira muito boa e você vai numa loja e descobre que existe uma geladeira melhor ainda, que é atualizada. Você pode ter uma TV boa, mas você descobre na loja que tem uma TV ainda mais atualizada. Ou seja, tudo pode se atualizar. A lei de Deus não tem necessidade de atualização, porque ela é perfeita. O que é perfeito não precisa ser melhorado. O que é perfeito não precisa da nossa ajuda. Quando a gente quer ajudar a lei de Deus, a gente atrapalha. Por isso nós precisamos entender que aquilo que Deus estabelece na sua palavra não é para ser negociado. Aquilo que Deus estabelece na sua palavra é impossível ser melhorado. E vivemos num mundo que afronta a lei de Deus. Vivemos num mundo que diz que essa palavra de Deus é uma palavra ultrapassada, uma palavra que não tem relevância para os nossos tempos. Mas, meus irmãos, essa palavra de Deus revela o próprio Deus, e o próprio Deus é eterno, o próprio Deus não tem mudança. E como pode uma palavra que revela um Deus eterno ser questionada por seres humanos que estão em processo de transição nessa terra? Então, se você tem nessa palavra, lei de Deus, dizendo que Deus criou todas as coisas, você tem um mundo que esperneia para dizer que Deus não criou. Uma academia que se esforça no mundo inteiro para dizer não foi Deus que criou. E aí você pergunta para todas as academias do mundo, então tá bom, não foi Deus, foi quem? Fica esse silêncio. Porque se não foi Deus, surgiu do nada. Do nada apareceu o mundo todo organizado, todo sofisticado, como nós contemplamos, de acordo com a primeira parte do texto. Então a lei de Deus é perfeita, e ela diz que Deus criou, e eu creio que Deus criou, porque essa palavra é de Deus. Deus estabeleceu família, homem, mulher, seus filhos. Existem 2 gêneros, masculino e feminino. Deus criou assim. Ah, mas Deus criou assim. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Ah, mas a gente precisa se atualizar. Toda tentativa de atualizar a lei de Deus se torna uma grande heresia. A lei de Deus é perfeita. Ela não se atualiza, porque ela é eterna. A palavra eterna não precisa de atualização. O testemunho de Deus é fiel. O preceito do Senhor é reto. O mandamento do Senhor é puro. A lei tem um propósito. Essa lei,
esse mandamento, esse testemunho, que é fiel, que é reto, que é puro, que é perfeito, tem um propósito. Sabe o quê? Restaurar. Restaurar vasos quebrados. Nós somos vasos estraçalhados pelo pecado. Não é isso que aprendemos na palavra de Deus? Que o pecado estragou tanto o ser humano e foi capaz de nos condenar à morte eterna. Mas a lei de Deus, ela nos restaura. A lei de Deus nos dá sabedoria. Não tem como desvendarmos os mistérios sem olharmos para a lei de Deus. Não tem como entendermos o significado da vida sem olharmos para as regras que o Criador estabeleceu. O Criador estabeleceu regras. Não tem como termos uma vida de alegria se a lei de Deus não for a fonte do nosso prazer. E o texto vai dizer que a lei de Deus é a nossa alegria. E mais, o texto diz que a lei de Deus ilumina os nossos olhos. Se o sol traz à luz toda a criação para que possamos contemplar, a lei de Deus em nossos corações nos dá condições de interpretar e de entender todas as coisas. Se você quer entender o seu coração, a sua vida, se você quer entender o mundo, se você quer entender a sociedade, não tem como fazer isso sem passar pelo crivo da lei de Deus. O versículo 10, então, vai poeticamente revelar para nós como Davi ama a lei de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda, eu convido você para lermos juntos novamente o verso 10. Leiamos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É assim que a gente olha para a lei de Deus? Ou será que o mundo está conseguindo fazer a gente olhar para a lei de Deus com desconforto? Não, eu creio que foi Deus que criou, mas assim... Não, eu creio que é isso, mas... Não, a lei de Deus é para nós mais valiosa do que todo o nosso patrimônio, do que todos os nossos bens. A lei de Deus é mais saborosa para nós do que o melhor doce que a cidade pode nos oferecer nesses inúmeros estabelecimentos que nós temos aí vendendo doce a todo momento, amém. Né? Cada dia uma loja nova, com docinhos e sorvetes e tudo mais. E a gente come porque, daqui um pouco eu vou explicar por que a gente come. Fica tranquilo que você vai entender. É o próximo ponto aqui do meu sermão, não quero adiantá-lo não. Sabe aquele prato saboroso que você degusta ao comê-lo? A Bíblia está dizendo que a lei de Deus é mais saborosa do que isso. Sabe por quê, gente? Porque ela dá sentido, significado, direção, ela nos dá tranquilidade, ela é segura, porque é a lei de Deus. Deus não está sujeito às variações humanas. Deus não se submete aos intempéries dessa vida. Deus não muda, Deus não oscila. Então, muitas gerações já passaram firmados nessa lei. Eu só tenho que confiar, porque vai dar certo. Confiar na lei desse Deus. Mas aí a gente tem algumas reações diante dessa lei. E uma reação diante dessa lei é a reação de impotência. Impotência. Talvez você, como eu, e como tantos outros na história, olha para a lei e fala: que maravilha que a lei é tudo isso, mas eu não consigo cumpri-la. Todos os dias é uma frustração, porque existem pecados no meu coração que eu não consigo abandoná-los, que eu não consigo me romper com eles. A lei de Deus gera em nós uma impotência. Paulo vai trabalhar isso nessa perspectiva negativa, que a lei nos julga, a lei nos condena, porque a lei mostra que nós não somos capazes. E olha, gente, a lei revela, a palavra de Deus revela quão pequeno nós somos. Às vezes a gente acha que é muita coisa. A gente não é muita coisa. Nós somos transeuntes nesse mundo, nós somos passageiros, nós somos 1 de 7 bilhões e meio. Aí tira um, ninguém vai perceber a falta.
De 7 bilhões e meio, quando tira um, ninguém sente falta. No máximo, as pessoas ali ao seu redor. Não é verdade? Tudo vai continuar normal, às vezes até melhor. Em alguns casos, né? Fica até melhor. Fica até melhor. Nós somos tão poucos, tão pequenos. Estamos aqui com saúde. Um vírus na China desestabiliza o mundo inteiro. Trava programações familiares de viagens, trava o comércio, quantos bilhões de prejuízo já? Um vírus. É Deus dizendo: fique esperto, vocês não são tudo isso que vocês estão pensando. Eu chacoalho a terra fácil. Quando você vê um vírus causando isso que está causando, você entende o dilúvio. Às vezes você está aqui com saúde plena e de repente descobre uma enfermidade. E pronto. E lá vai você. E foi, e acabou. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, pastor Davis, liguei para ele no Espírito Santo, difícil falar com ele, eu ligo 3 vezes, é uma novela. E eu liguei da última vez e falei: reverendo, e aí? Ele falou: desculpa, eu não te atendi, estava num velório de um pastor, amigo meu, novo, magro, atleta, morreu. Eu falei: por isso que a gente é gordo, reverendo. Porque o pastor gordo, a igreja, quando o pastor gordo morrer, entra para o time, Guilherme. Quando o pastor gordo morre, todo mundo da igreja fala: também não cuidou da saúde, gordinho. Então a gente quer partir, deixando a igreja tranquila, está vendo? Ficou comendo doce nas lojinhas do Rio de Janeiro, né? Aí fica justificado. Agora imagina um pastor, eu falei para o pastor dele, ele falou: não, Deus, não compensa, irmão, não compensa esse negócio de academia. Estou brincando, irmãos. Tem algumas testemunhas aqui que sabem que a minha frequência está mais ou menos. Vamos para o texto. A lei revela que nós vivemos num mundo caído. Nós somos pessoas caídas, porém restaurados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Tudo que a lei nos acusa, tudo que a lei aponta para nós dizendo: você é um fracassado, você não consegue, Jesus tomou sobre ele e pagou na cruz do Calvário a nossa dívida. Então a lei não tem mais condição de nos condenar, porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres. A lei já não tem como nos impor um jugo, porque Jesus tomou o jugo sobre ele, mas tomou o jugo sobre ele para que vivêssemos em santidade, para que amássemos a lei e para que tivéssemos a lei em alta estima e que ela fosse para nós prazerosa como mel. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A lei aponta o meu pecado. Davi vai dizer aqui: até os pecados ocultos. E todo pecado, e para isso a gente precisa contemplar o nosso coração. Contemple a natureza, contemple a lei de Deus e contemple o quanto o seu coração está destoando da lei de Deus. Isso vai te trazer um peso, isso vai te trazer um processo de confissão, vai produzir um processo de confissão em seu coração. Aí você se arrepende diante de Deus, Deus te perdoa, e você, como Davi, termina conforme o versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Quando o nosso pecado é perdoado, isso produz verdadeira adoração ao nosso coração. Quero terminar esse sermão. Quando contemplamos a criação que glorifica a Deus, a palavra que revela a sua doce vontade, e quando confessamos com sinceridade, então estamos prontos para adotar o Redentor. Nós somos convidados a desvendar os mistérios por detrás das artes penduradas nos museus do mundo. E aqui certamente nós temos pessoas que são mais hábeis do que outras para fazer isso.
Mas todos nós somos capacitados a contemplar a criação do nosso Deus. Não podemos perder a capacidade de admirar as obras do Supremo Artista. E moramos numa cidade, irmãos, moramos numa cidade que é o próprio Museu Divino em exposição. Não tem como você não enxergar Deus numa cidade como o Rio de Janeiro. Não tem como. Não tem como. Deus, Ele tratou esse pedacinho do universo com um carinho tal que o mundo inteiro desce aqui para ver. E às vezes nós perdemos a capacidade de contemplar o que Deus criou e está tão perto da gente. Convido você, separa um tempo na sua agenda, talvez um sábado, vai aqui no Jardim Botânico, passe ali 1 hora orando, porque Jesus ia para jardins orar. Vai para o mar, vai para a praia, veja a grandeza do oceano, veja a grandeza do mar, aquele som, permita usar aquele som do mar como de forma poética, a voz de Deus falando ao seu coração. Ouça a voz de Deus através da sua criação. Temos aqui tantas coisas maravilhosas, eu poderia ficar horas falando sobre as inúmeras fontes para contemplarmos a criação de Deus no Rio de Janeiro. Mas talvez você me diga assim: ah, pastor, você está explorando só o lado bonito da cidade. Como eu vou contemplar Deus numa cidade tão violenta, com tantos problemas? Você também contempla Deus com os problemas do Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque os nossos problemas, eles manifestam os prejuízos de uma cidade que ignora a lei de Deus. Essa é a nossa realidade. Você tem uma natureza que manifesta a glória de Deus e você tem uma realidade social que manifesta o desprezo de um povo pela lei que Deus estabeleceu. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Por isso, cabe a nós, crentes, inseridos nessa cidade, nós fomos chamados, iluminados pela lei de Deus em nossos corações, nós fomos chamados para ser luz nessa cidade e orarmos para que mais e mais pessoas conheçam a luz que é Jesus Cristo, para que a nossa cidade seja não só bela esteticamente, seja não só bela pela criação de Deus, mas que ela seja bela porque ela é cheia de homens e mulheres que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, que glorificam ao Senhor, que amam a lei do Senhor, e que nós sejamos parte desse povo que veio para ser testemunhas de Jesus na cidade do Rio de Janeiro. Que Ele nos capacite para isso. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, porque fomos chamados, separados pelo Senhor, para contemplarmos a Tua presença. Fazemos isso através da criação, fazemos isso através da obediência à Tua lei, fazemos isso quando o nome de Cristo é honrado, glorificado através do nosso testemunho. Toma-nos nas Tuas mãos, Deus, que a Igreja Presbiteriana da Gávea faça parte de uma igreja muito maior, de uma igreja grande aqui nessa cidade, onde crentes estão buscando viver de acordo com a Tua palavra, porque uma cidade tão linda, Deus, uma cidade com obras que manifestam o Teu poder, a Tua majestade, a Tua glória, essa cidade, Deus, precisa de santos, santos que vivem a Tua lei, para que a verdadeira transformação social aconteça, Deus. Pessoas que Te amam acima de todas as coisas e que vivem para a Tua honra e Tua glória. Nos ajude a propagar essa mensagem. Nos ajude, Deus, a sermos testemunhas dessa verdade, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.